Oi, meus amores, aqui é Helena Reis, pode me chamar de Lê, pra quem não me conhece. Eu vou fazer aqui uma outra leitura, tá, do Laços Invisíveis, que o pessoal gostou bastante, e é uma leitura que eu criei, né, um jogo que eu criei, acho que foi no ano passado, e que é um dos jogos meus que mais tem procura, o pessoal gosta muito, tá? Então, assim, né, um jogo que eu faço, ele tem 1h30 de duração, que é focado em relações que as pessoas, né, que estão distanciadas, afastadas, né? Então, assim, normalmente é um afastamento físico, né, assim, sem contato mesmo, assim, a maioria dos casos é totalmente sem contato, mas também, óbvio, dá para adaptar para alguns casos que tem um certo contato, mas não tá as coisas não estão tão claras, né? Ou até mesmo casos de pessoas que moram debaixo do mesmo teto e não conversam, sabe? Um distanciamento emocional, uma frieza muito grande. Então, assim, eu vou fazer um pouco diferente do último que eu fiz e também dos que eu faço no particular. Eu tive essa ideia agora, vamos testar para ver se vai funcionar bem. Porque aqui, como não é exatamente, né? Por exemplo, quando uma pessoa vem fazer o jogo Laços Invisíveis, claramente eu tô ali falando, né, com o cliente, aí ele me traz ali a situação, né, o nome da pessoa, tal, e a gente vai ver como que tá a situação, a conexão, a pessoa em relação a ele, e tudo mais. Mas aqui que eu pensei em fazer colocar os dois personagens, e aí você vai identificar quem é você, quem que é o outro, tá? Porque daí algumas pessoas que escutarem aqui, né, e claro, gente, a leitura tem que fazer sentido pra você, não força se não fizer, tá? Aqui vai ter o destino certo. A espiritualidade, eu confio que vai levar para a egrégora correta aqui, mas mesmo assim, é sempre bom ter discernimento, responsabilidade, tá? Pega o que for pra você, o que tocar no coração, o que não for, joga pro universo, tá bom? E deixa pra que outra pessoa aproveite a mensagem, que às vezes é pra outra pessoa. Mas, enfim, então, o que eu pensei em fazer? Colocar os dois personagens, tá? E assim, gente, eu vou falar como se fosse um homem e uma mulher, porque a maioria das pessoas, na maioria dos casos é assim, mas vocês adaptem, tá? Se for 2 homens, 2 mulheres, não se apeguem a gênero, tá? Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu normalmente vejo, né, é qual que é a energia da conexão. Então aqui, né, no caso, vai ser para a energia dos dois mesmo, não vai ter um lado, porque a gente tá vendo aqui a conexão. Então, assim, vamos ver dos arcanos maiores, qual que é a energia da conexão hoje, da conexão de vocês. A purificação, temperança. Bom, muito bom. A temperança fala aí de um momento mais tranquilo entre vocês. Mesmo que vocês estejam separados, mesmo que, né, não tenham contato, é como se espiritualmente falando, energeticamente falando, ou até emocionalmente falando também, enfim, veja em todos os aspectos, a energia de vocês está mais leve, está mais limpa, está mais equilibrada do que já foi em algum outro momento, tá? Com esse daqui ainda, ó, eu tô decidindo na hora aqui. Eu vou fazer o seguinte, então aqui é a energia da conexão. Eu vou tirar assim. Como que está o divino masculino? Então, assim, eu vou falar divino masculino, divino feminino, tá? Mas, de novo, você adapta. Se você se identificar mais com o que tá saindo do divino masculino, mesmo se você sendo mulher, ok. Igual eu falei também, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Tá bom? Então, vamos lá, o divino feminino. Dessa conexão, tá como? Nosso divino feminino tá no imperador, que na verdade é uma carta que fala muito do masculino, né? Mas assim, eu sinto que o lado feminino dessa situação, tá? Eu vou falar ela, tá? Ela, a mulher dessa situação, né? O divino feminino dessa situação, enfim, está numa energia de mais posicionamento, mais liderança. Eu não vejo que seja exatamente, eu não sinto que seja exatamente na conexão, tá?
mais uma postura diante a vida. Talvez ela esteja, né, com o masculino dela, o lado masculino, todos nós temos energia feminina e energia masculina, né? Talvez a energia masculina dessa mulher aqui, né, porque aqui tá como imperador, mas é como se fosse, né, o feminino da história, ela está com o masculino mais equilibrado, curado. Esse feminino aqui, eu tô vendo como que eu falo, cara, eu não tô conseguindo achar a expressão correta, assim. Falo feminino, esse feminino, a divina. Vou falar divina e o divino, tá? Vai ficar mais fácil. A divina, porque na verdade nem é, o certo nem é divina feminina, divino é o divino feminino, divino masculino. Mas eu vou falar a divina, tá? Uma mulher divina e um homem divino. Então, a divina da história aqui, ela está num momento que ela tá conseguindo ter mais coragem, ela tá conseguindo se posicionar melhor, ela tá conseguindo ser um pouco mais racional do que ela já esteve em algum outro momento. Vou até me colocar nessa história aqui, porque pode ser que seja para mim, inclusive. Aqui pode ser uma continuação, né, do outro jogo que eu fiz de leitura, né, do Laços Invisíveis, tá? Pode ser uma continuação, muito provavelmente que seja para a mesma egrégora, tá? Ou pode ser que não, mas eu sinto que vai ter alguma coerência com outro jogo, sim. Então, assim, até vou falar de mim, assim, né, porque eu acho que esse jogo pode conversar muito comigo também. Eu estou no momento... Eu sendo um divino feminino, né? A divina aqui na história, eu estou num momento de mais liderança. Tanto que eu tô aqui, depois de enrolar muito tempo, né? De procrastinar por muitos anos. Até tem um vídeo aqui meu do canal que eu fiz 1 ano atrás falando de perfeccionismo versus procrastinação. Tá lá o motivo por que eu demorei. Eu postei aquele vídeo 1 ano atrás, demorei depois mais 1 ano pra voltar. Mas cá estou. Agora, gente, eu tô... Nossa, eu peguei o ritmo aqui, entendeu? Então, assim... Realmente, assim, eu criei coragem, eu tô me sentindo muito mais à vontade, eu tô muito mais nessa postura do imperador. Não significa que eu tô totalmente na energia masculina. E nem quem se conectar aqui. Não é tipo assim, nossa, você trocou a polaridade e virou um imperador agora. Não, você está com uma energia masculina mais equilibrada, né? Tipo assim, já não tá mais naquele momento de ficar... Nossa, chorando, porque muitas podiam estar assim, né? Ainda mais quando a gente fala, porque eu sinto muito que muitos vão ser para dinâmicas espirituais aqui, tá? Chamas gêmeas, porque eu tô nessa conexão, muitas pessoas que eu conheço e que me seguem aqui também, enfim. Então, talvez você já não esteja mais naquela postura tão emocional, sabe? Já esteja conseguindo tomar mais as rédeas da sua vida, soltou mais as questões do coração, está cuidando mais do profissional, do material, das finanças. É isso. Agora vamos ver o divino dessa conexão. Como está o divino dessa conexão? A força. Tá se controlando. O divino dessa conexão, ele tá assim, eu sinto aqui uma pessoa que tá com muita vontade de entrar em contato com a divina, né? Um divino que quer entrar muito em contato com a divina, quer resolver, né, reconciliar, resolver as questões aí que ficaram pendentes entre eles, mas tá se segurando, vai se segurar o máximo que puder. A força, né, fala de um controle muito grande. Ao mesmo tempo, vejo essa pessoa assim, crescendo também, sabe? Eu vejo essa pessoa crescendo. É como se estivesse crescendo algo dentro dela, sabe? Dentro dele, né? Assim, eu sinto que é como se esse divino, ele tivesse apagadinho até então, não estava acreditando, não estava vendo muito o potencial dele, sabe? Talvez estava vivendo muito no automático, meio condicionado em alguma situação, e de repente, nossa, veio uma força, assim. Mas veio junto, né, essa chama, esse chamado, veio com tudo essa paixão, sabe?
uma coisa muito forte, assim. Então ele tá lá tentando controlar essa situação. Ó, o louco que vem no final, o ser cósmico aqui, né? Vem com esse nome, o ser cósmico. Ou seja, né? Tem aí uma energia de um recomeço para eles, ó. Mas é como se ainda não nasceu, tá vendo? É um feto, né? E assim, vai ter um momento certo para nascer, mas tem muito potencial aqui. Um grande potencial. Bom, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora sobre essa conexão passado. O que temos aqui de interessante, de relevante do passado dessa conexão? Agora a gente vai ver os dois, tá? Depois eu vou entrar mais na divina, na energia da divina e energia do divino. Fica bom falar assim, né? Ó, passado, Ás de Espadas. Espera aí que eu vou clarificar. Gente, lembrando que passado não tem uma data correta, tá? Um segundo atrás já é passado, sempre falo isso. Mas por que a gente vê aqui, né? Pra ver de onde está vindo essa conexão, de onde está vindo. Pode ser uma coisa muito recente. Inclusive, eu sinto que aqui é uma coisa muito recente. Normalmente eu sinto se o passado tá falando de uma fase mais extensa, assim, né? De, sei lá, nossa, esse passado tá se referindo aos últimos meses, ou aos últimos anos, ou se, esse passado eu sinto que é mais recente. Esse passado eu sinto que é mais recente. Que é como se ambos estivessem com mais clareza mental do que já tiveram algum dia, sabe? E pode ver, né? Aquilo que eu falei. A divina tá ali no imperador, então, ou seja, ela tá mais consciente, mais equilibrada também, porque os dois, né, ó, estão ganhando um equilíbrio, a conexão tá ganhando um equilíbrio. E o divino tá se segurando ali, mas tá vindo uma força muito grande, também tá tendo clareza de muita coisa. Ó, os dois estão com uma espada na mão, né? Olha só que interessante. E não é toda carta que tem a espada na mão, porque olha só, a temperança aqui não tem. E eles dois vieram com a espada na mão. Viu que interessante? Porque é exatamente, ó. Então, assim, é como se, assim, chegou a espada da verdade para eles recentemente, sabe? Chegou essa força para ambos. A força que vocês precisam aí, a coragem que vocês precisam, a determinação, a garra, a clareza, a verdade. Enfim, junto veio o mago, olha só. Eu ia falar, o mago também tem uma espada, e geralmente tem mesmo, mas eu não tô achando a espada dele aqui. Acho que tá aqui na mesa, porque o mago tem todos os elementos, né? Água, terra, fogo, ar. Mas aqui, ó, o Ás de Espadas com o mago, o Ás é sempre, né, como se fosse o número 1, o mago é o número 1. Ou seja, recentemente, os dois dessa conexão, a conexão, né, entrou num novo momento. É como se, tipo assim, ó, de umas semanas pra cá, tipo, a energia mudou, assim, sabe? Tipo, as coisas estão clareando, as coisas estão se equilibrando. Tem algo forte, assim, sabe, acontecendo, mas muito favorável para ambos. Vamos ver o momento atual. Nossa, gente, olha, o sol, tá vendo? O sol é clareza, o sol é verdade, é o momento atual, é expansão, é coragem, é abertura de caminhos, verdade, comunicação. Olha, 3 de paus. 3 de paus fala de futuro, de olhar para frente, de planejar, de propósito, de missão. Deixar aqui, ó, deixar a estrela também, olha a estrela aqui, ó. Destino, sonhos, desejos realizados, espiritualidade. 3 arcanos maiores aqui. Tem os de cima também, mas ali era um tarô só de arcanos maiores, né? Nossa, é algo... Nossa Senhora! Muito grandioso aqui. E tá num momento muito bom. Qual que é o desafio? O desafio dessa situação. Peraí, tem uma cartinha aqui virada. Nossa, não é nem... O que é essa carta? Liderança e ação. Essa carta aqui saiu pro
pro vídeo que eu tava fazendo agora. Mas tudo bem, não, talvez falte ainda liderançação aqui. Não tem ação. É porque tem clareza, tem vontade, tem desejo, tem assim um planejamento, mas não tem, por enquanto, tem ação não. Desafio. O desafio é sair de alguma coisa que um dia foi muito importante, né? Mas que não serve mais. É como se já tivesse dado a hora, sabe? Aqui, ó, a Cinderela tá correndo, porque já deu a hora, lembra? Ela tem que sair correndo da festa lá. Tudo bem que depois o príncipe vai atrás dela, mas aqui a gente vai considerar esse momento aqui que, tipo, já deu. Bora. O que já deu? Será que é na vida da divina, do divino ou de ambos? Que tá como desafio da conexão. Sete de ouros, ó, é sair de uma situação, tá? É algo que assim, acabou o tempo já. Sete de ouros é trabalhar em prol. Aqui eu vejo muito assim, uma autolapidação, tipo assim, sair de algo que já acabou, já deu tempo, e se autolapidar e se dedicar também ao que realmente importa. Ó, tá vendo? Aqui, ó, tem muitos diamantes, né? Pedras preciosas, eles estão ali minerando, né? Ou seja, aqui é algo que é um trabalho que vale a pena, né? Que tem tesouros aqui, tem coisas valiosas. Então, trabalhar em prol de coisas valiosas que trazem retorno, sair daquela situação que já deu, sabe? Acabou, acabou o encanto, né? Porque aqui a Cinderela, ela estava ali a fadinha não, né? É fadinha? Fada madrinha. Tinha feito lá esqueci o nome lá com ela. Como que chama? Enfim, fez a mágica lá. E aqui já ia acabar, né, o horário. Ou seja, o encanto acabou. Sair de uma situação que o encanto já acabou. E trabalhar naquilo que realmente vale a pena. Que é valioso. Se dedicar àquilo que é valioso. Não aquilo só que te suga. E por fim, o Cavaleiro de Ouros, aqui ainda como desafio. O Cavaleiro de Ouros, ele é um dos mais lentos, aliás, ele é o mais lento dos cavaleiros, né? Só que ele dá passos firmes, né? Todo passo que ele dá é com muita firmeza. Então, ele é devagar, mas ele vai, né? Ele sabe para onde ele tá indo, né? Ele não é afobado. Nesse oráculo, especificamente, ele tá olhando para trás. Então, aqui veio como desafio. Então, aqui é como se fosse assim. É necessário colocar esse empenho, né, nessa situação, como já apareceu aqui o Sete de Ouros, né, colocando empenho, sair de uma situação, se dedicar a essa situação aqui, e avançar. Mas essa questão dele estar olhando para trás, eu vou perguntar o que seria exatamente que ele está precisando olhar para trás. Peraí. Que tá como desafio. A Imperatriz. 8 de paus. Desafio. Entendi. Cavaleiro de Ouros, ele precisa seguir em frente na verdade, sem ficar olhando para trás. Tem uma energia de Imperatriz aqui, nesse caso, aqui fala de uma figura materna. Pode ser, por exemplo, se for pro divino aqui da história, né? Tem que seguir em frente sem ficar olhando para, sei lá, a mamãe ou a mãe de filhos, assim, mãe de seus filhos, não sei, que às vezes já é um relacionamento que já não serve mais. Tipo, não adianta seguir em frente, né, seguir o seu destino, o seu caminho, olhando para trás.
com coisa mal resolvida. Entendeu? Tem uma coisa mal resolvida com essa imperatriz. E aí pode ser também, tá? As divinas, que estão às vezes com alguma coisa mal resolvida com a mãe, ou na própria maternidade, se vocês forem mães. Tem uma coisa meio mal resolvida, assim, eu sinto aqui uma figura materna, tá? Eu amo a Imperatriz, ela é a minha carta preferida, todo mundo sabe, né? Todo mundo não, mas muita gente sabe, é porque meu Instagram chama Imperatriz e o Amor, mas a gente tem que, né, as cartas que saem na mesa a gente tem que, a gente vai lendo de acordo com o contexto, com as cartas ao redor, né? Então, assim, aqui eu pego na Imperatriz essa energia maternal, tá? Que de alguma forma tá vindo como um desafio, tá vindo como algo ali que atrapalha, de certa forma, essa conexão. Entende? É como se tivesse que se afastar dessa energia. Lógico, se for uma pessoa muito importante, tipo uma mãe mesmo, não é se afastar, tipo assim, nossa, nunca mais vou falar com aquela pessoa, vou bloquear, vou sumir da vida. Não, mas é se afastar emocionalmente, cortar um vínculo, cortar o cordão umbilical, sabe? Ficar independente dessa pessoa. Tipo, é como se não conseguisse seguir em frente, porque fica olhando pra trás, porque essa imperatriz aqui, essa figura maternal, ela é meio... tem uma sensação de um pouco autoritária, assim, sabe? Que controla, tipo, como se ele se preocupasse muito com a opinião dela. E aí não consegue seguir em frente, fica travado. E tem que seguir. Tendência futura. Para esse casal. O eremita. Fala de sabedoria, né? De autoconhecimento. Mas vamos ver o que mais tem. Dez de paus. Chega no limite uma situação, hein, tá? Peraí. Esse divino aqui, ele segura tanto, que ele vai esperar ele tá em frangalho para tomar para se posicionar. Eu sinto que a divina aqui, ó, ela já tá ali tá mais bem resolvida do que o divino aqui. O que mais? Para os dois. Ah, 5 de ouros. Tendência. O carro. Rainha de ouros, 10 de paus. Bom, qual que é a tendência aqui para esse casal? Tem uma tendência a um amadurecimento, a refletir bastante sobre a conexão, mas cada um na sua individualidade, sabe? Pensar muito, planejar de certa forma, começar a entender mais as coisas, sabe? Sobre, né, essa conexão. Mas tem uma coisa de esperar chegar no limite, assim, ó, tá vendo? Aqui tá no... assim, tá, assim, não dá mais, eu não consigo, não aguento mais, chega no limite da falta, da carência, da saudade, assim, ó, aqui, ó, senhorzinho tá no frio, tá abandonado, tá mendigando, sabe, pra daí avançar. Então, assim, vai pensar, vai entender, vai segurar até não querer mais, até explodir de saudade, de falta, de carência. Aí toma algum movimento, esse movimento, né? A própria espiritualidade fala, entra logo nessa carruagem aqui, vamos fazer acontecer. Amor de Deus. Tá, vamos ver agora, então, como que está a divina nessa situação aqui? Em relação a ele. Como que ela está em relação a ele? Se você está se identificando aqui com o lado da divina, seja homem ou mulher, tá? Porque igual eu falei, pode ser 2 homens, 2 mulheres.
Mas se você tá se identificando, por enquanto a gente só tem, na verdade, essas duas cartas aqui, né, que é mais, são individuais, assim, né? O resto era conexão, como um todo. A divina, o que que ela sente, o que que ela pensa ali pelo divino, hoje? Rainha de ouros. Ela, ó, aqui é como se ela sentisse que ela sabe do valor dela, viu? Tá aqui, ó, majestade, rainha de ouros, é como se fosse assim, olha, eu tô ciente do meu valor. Assim, não. Eu sei que eu amadureci, eu sei que eu tô mais preparada, eu tô no momento que eu tô colhendo, eu plantei muitas boas sementes, eu tô no momento de colheita e tá se valorizando. Eu sou uma mulher que mereço um relacionamento saudável, uma pessoa que me respeita. O que mais? Mas tem um medinho. Assim, ela sabe do valor dela, ela sabe do que ela merece, tá? Não vai aceitar qualquer coisa, mas tem um certo medo, alguma coisa de autossabotagem, talvez um medo ainda de. É como se ela não se sentisse tão pronta ainda para entrar nessa conexão, para voltar para essa conexão, né? Por mais que ela se sinta uma majestade, mas assim, é como se fosse assim, eu tô muito bem hoje no meu trono, eu tô muito bem hoje, né, com as coisas que eu tô conquistando, então assim, eu tenho até um certo receio dessa pessoa voltar pra minha vida e não ser a hora certa e isso me causa algum tipo de gatilho, insegurança, ainda tem isso, tá, nela. Eu acho, assim, eu sinto que ela pode ter medos que não tem a ver diretamente com a conexão. Eu vejo uma coisa meio de insegurança, mas assim, aqui, essas duas cartas, falam muito de trabalho, de coisas materiais, de autovalorização mesmo. Aqui já é uma coisa mais mental, né? Então, assim, mentalmente falando, tem algumas preocupações, alguns medos. Pode ser em relação à dinâmica ou algumas outras questões da vida. O que não significa que ela não pode estar bem, né, no trabalho, nas coisas materiais. Vou dar um exemplo de novo, gente. Eu sinto que eu tô nessa energia, eu sinto que eu tô nessa energia também, e eu sinto que eu tô nessa energia também. Tipo assim, não é porque eu agora tô me posicionando, tô tendo mais coragem, liderança, etc, etc, que é o imperador aqui, e não é porque eu me valorizo, na verdade eu sempre me valorizei muito, eu sei do meu valor, eu sei que eu mereço colheitas maravilhosas, eu sei do quanto que eu plantei e cultivei, nem por isso eu deixo de ter meus medos e minhas inseguranças, entende? A divina nessa história. Ai, tô pra ficar com calor. Ó, tá passando por uma grande transformação, tá vendo? Roda da Fortuna. E ela sabe disso. Ela tá. Aqui eu sinto que é como se fosse assim: a roda está girando, as mudanças estão acontecendo e eu estou tranquila para fluir com isso. Também eu me reconheço muito nisso, tá? Porque eu vejo as coisas mudando, o cenário mudando e eu tô muito indo no fluxo, assim, sabe? Muito confiante. Porque aqui ela tá, ó, como se estivesse descansando. Então, assim, aqui eu acho que é a Bela Adormecida, né? Mas, assim, aqui me vem muito uma energia de descanso, tá? Tipo assim, tá, pode girar essa roda que eu tô confiante. Vou até dormir aqui, ó. Sabe quando a gente vai viajar com alguém e dorme na viagem? Tem gente que fala, ah, tá dormindo porque tá confiando ali, né? Que eu tô dirigindo bem e tal. Mais ou menos isso. Tô confiando que nas mudanças da vida eu não preciso me preocupar. Com isso eu não preciso me preocupar. Tem um outro tipo de preocupação aqui, tá? Uma coisa mais mental. O que mais? A última da Divina.
o pendurado. É uma carta que fala de estagnação, de estar na zona de conforto. Eu tô me identificando com todas. Parece, porque assim, parece meio contraditório algumas coisas, mas eu consigo me encaixar em todas as cartas. Porque é aquilo. Para algumas coisas, as divinas que estão aqui conectadas, assim como eu, que tô assim, super me vendo aqui nessa situação, de novo, para a questão finanças, trabalho, estão entrando num momento mais firme, pé no chão, confiante e tal, e sabe que as mudanças estão acontecendo, até com essas questões de eclipses e as transformações astrológicas, etc, etc, são para o bem, sabe? São coisas que vão ajudar, sabe? Tem essa confiança, mas tem alguma situação que tá estagnada. Então, assim, para cada um vai ser uma coisa, alguma coisa que você sabe que você precisa se movimentar, precisa. Aqui eu não sinto nem como soltar. Talvez. Soltar uma situação, pode ser, mas aqui me vem muito como. Não é nem soltar, é fazer andar alguma coisa, mas é exatamente essa coisa que preocupa. Fica, sabe, como se tivesse sem saída. Tipo, eu tô aqui nessa situação e não tô conseguindo encontrar uma saída. Eu tenho uma situação na minha vida que eu não tô conseguindo encontrar uma saída, que é meio difícil, mas enfim, para cada pessoa vai ser uma coisa, tá? E assim, por mais que não seja necessariamente em relação ao divino, mas para algumas pessoas pode ser que sim, não deixa de interferir, né? Se a gente tá com alguma coisa parada que a gente não consegue solucionar na nossa vida, a gente não encontra uma saída para aquela questão, interfere, né? Interfere no relacionamento, principalmente se for um relacionamento de chamas gêmeas, por exemplo, que a gente tem que estar o afastamento justamente para que seja feitas as curas, né? Então, assim, é necessário que olhe para isso, viu, divinas? Tamo junto. Agora, como que estão os divinos aqui nessa conexão? Nossa, gente, no calor, no ar. Os divinos, em relação à divina, mas enfim, ou qualquer outra coisa que tenha que aparecer aqui. Cansados. Aqui, ó, eu vejo que eles estão cansados, exaustos, mas não exatamente... De novo, assim como tem coisas aqui que não é exatamente sobre a pessoa, né, divina em relação a ele, mas aqui também eu vejo os divinos muito cansados, muito, assim, pode ter até alguns que estão doentes fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente mesmo, sugados, mas é como se, assim, sabe, ele tivesse muito sem força, mas tá ganhando, é uma coisa assim, estou dentro de uma situação, ele tá vivendo alguma coisa, algum contexto que tá sugando muito ele, só que tem uma força interior, ó, tá vendo? Chegando ali, né? Como se fosse uma força espiritual que vai fazer com que ele ressurja. E aí, tanto que o 9 de paus fala de uma situação desgastante, mas que a pessoa ainda vai lutar, como se fosse assim, beleza, nossa, eu não tô mais aguentando, mas eu não vou desistir, nem consigo, nem posso desistir, não quero desistir, apesar de estar muito difícil de resolver isso. Tanto que, vocês viram que veio ali na tendência futuro 10 de paus, né? Então, como se fosse assim, ó, o 9 de paus vai chegar no 10 de paus, é só tem uma tendência a chegar no 10 de paus, ou seja, vai enrolar tanto que esse 9 de paus vai chegar no 10 de paus, que é o limite do limite. Aí é uma explosão. Segura tanto, vai até o limite, vai até não aguentar mais esse divino. O que mais? Seis de ouros. Aqui me vem muito como se ele visse a divina nessa energia. Tipo assim, nossa, eu sei que eu só vou conseguir ter uma relação saudável, recíproca com ela, sabe? Eu vejo ela linda, brilhando, radiante, é uma mulher de bom coração e é uma mulher que tem muitas características que
que eu sempre quis, sabe? E eu sei que com ela tudo vai ser muito mais leve. Eu sei que com ela eu vou ter uma relação justa, recíproca, que eu nunca tive. O que mais? Nossa, tá com uma falta, tá sentindo uma falta. Ó, o divino tá sentindo muita falta. Da divina, ó, tá triste, tá arrependido de coisas que fez ou deixou de fazer. Tá sentindo muita falta. Chorando. Pode estar derrubando lágrimas mesmo, chorando. Reage. Reage, rapaz. Para de deixar os outros te controlar. Ó, tá vendo? Ó, tem um 2 de paus. É como se ele estivesse numa encruzilhada. Tipo, ai, eu quero ir atrás dessa pessoa. Eu sei que eu gosto dessa pessoa, que, sabe, eu amo essa pessoa, a divina. Mas o que eu faço? Porque tem uma outra situação aqui que eu preciso resolver. Tem uma outra situação aqui que fica puxando minha energia. Pelo amor de Deus, meu bem. Acorda pra vida. Você é o dono da sua protagonista da sua vida. Pode deixar na mão de outras pessoas. Aqui eu sinto, né, que o divino masculino entregou muito poder dele para outra pessoa. Sugou toda a energia dele. Tá, vamos ver aqui. Gente, vou ligar o ar-condicionado e tomar uma água, peraí. Bom, continuando aqui, eu vou tirar uma carta desse oráculo aqui para conexão, tá? Aí, ó, redirecione seus pensamentos, tá vendo? Daqui vai para os dois. Concentre-se no que você quer atrair nesse relacionamento, não no que você tem medo que venha acontecer. Tá vendo? Serve para os dois. O pensamento positivo em um relacionamento amoroso pode ser um pilar fundamental para mantê-lo saudável e gratificante. Mantenha uma comunicação franca e aberta com seu par e uma atitude de parceria. Eleve o seu pensamento, alinhe-se à irradiação amorosa constante do universo e peça a intervenção da sabedoria superior, para que seus objetivos nesse amor sejam atingidos. Tenha fé, valorize e seja grato por cada pequena conquista. Esse daqui, ó, fui... eu que mandei imprimir, eu coloquei... Fiz várias cartinhas no Canva, com várias emoções diferentes, sabe? Imprimi. Vou ver aqui 3 cartinhas da divina, 3 cartinhas do divino, tá? Emoções no momento aí. Divina. Em relação a essa conexão, tá? Vamos, divina. Nossa, saiu muito. Divina não quer falar. Divina não quer... Nossa, saiu muitas de novo. Divina não quer falar. Estresse. Aqui eu sinto que ela passou um estresse em relação a isso. Foi estressante. Eu sinto que foi estressante, tá? O que mais? Ou para algumas pode ser que ainda seja. Vou tirar 2 então para cada um, porque senão fica muito... Muitas, gente. Fica saindo várias, a gente fica muito grudados. Vai, uma só, por favor. Se cair 2... saiu. Maturidade. Ó, o que eu falei? Logo lá, né, no começo, com a carta da majestade, depois rainha de copas, a divina feminina está se sentindo madura, né, bem resolvida. Então, assim, em relação a essa conexão, tá? Já se estressou muito, mas amadureceu, tá? É só isso que temos aqui. Ó, coragem no fundo.
Também falei disso, né? Tá mais corajosa. Mas não tem nenhuma coisa muito romantiquinha, não. Mas enfim, não significa que não tenha, tá? Amor. O divino, em relação ao divino. Persistência. Viu que tinha caído lá a carta do 9 de paus? Tipo assim, nossa, eu não tô mais aguentando, mas eu não vou desistir. Ele não quer desistir. Ele quer persistir na divina, quer seguir. Tá se controlando? Tá se controlando. Tá talvez esperando alguma coisa aí, sei lá o quê. Mas ele é um sentimento de persistência. Eu não vou desistir. O que mais? Muitas cartas, divino. Desespero. Isso eu sinto também que ele tá. Mas não é oficial que caiu ali. Vamos lá. Uma, por favor. Que bom. Liberdade, porque assim, ele tá ganhando liberdade. Eu sinto que assim, a divina já se estressou muito, agora ela está ganhando, né? Tá muito mais madura, muito mais equilibrada, muito mais corajosa, decidida, assim, né? Muito mais racional. E o divino, ele quer persistir, ele quer continuar, ele quer seguir, ele quer lutar. E ele quer muito encontrar a liberdade, ele tá buscando essa liberdade para poder, né? A persistência é até primeiro para poder ser livre de alguma situação que prende ele e poder ir atrás do seu amor. Compreensão, ó, ele tá compreendendo melhor toda a situação, tá entendendo mais as coisas, tá entendendo mais o lado da divina. Sentir de ver também, o sufoco, é como se estivesse sufocado, ele tá sufocado na situação que tá. Ai, ai. Força, divino. Medo. Tédio. Tá bom, né? Vamos ver o que ela diria pra ele, de coração para coração, o que ele diria pra ela. Divina. O que diria pro divino? Hoje. Eu daria qualquer coisa para ter mais um momento ao seu lado e sentir o seu abraço. Mesmo para quem não se abraçou ainda, tá? Sentir o seu abraço. Acho que essa carta saiu da última vez, né? O que o divino diria para a divina? Muitas vezes só consegui enxergar as minhas próprias necessidades e isso lhe feriu. Então, assim, ele tem consciência de que em algum momento ele priorizou alguma outra coisa e feriu a divina. Bom, essa daqui do fundo eu sinto que... Esse daqui apareceu da outra vez também. Eu sinto que é mais do lado dele também, ó. Foi com você que aprendi que o amor verdadeiro exige esforço e crescimento pessoal. Ou pode ser de ambos. Vou tirar um conselho para a divina em relação a essa situação e um conselho para o divino. Vou tirar aqui, ó, peraí. Para a divina, conselho, expressão. Sabe o que eu sinto? Que não é, de novo, não é, concretização. Não é diretamente em relação à disciplina. É disciplina para se expressar mais no mundo, viver a sua verdade, é o que eu falo, que eu tô muito me reconhecendo nisso. Porque eu estou me expressando mais, eu tô aqui fazendo isso.
eu tô mais disciplinada para concretizar os meus sonhos. Porque assim, divino feminino não é a que age em direção ao masculino. A gente prepara o terreno, né? Deixa, ó, tudo preparadinho, bonitinho. Enfim, então, vamos lá, expressão. Eu vou ler a cartinha, tá? Um novo portal se abre diante de você neste momento. Deixe suas ideias fluírem para além dos limites da mente, alcançando novos horizontes. Receba, hein? Sua mente tornou-se estreita para contê-las. O mundo anseia por sua expressão. Ao alinhar seus pensamentos, sentimentos e palavras, um novo ciclo se inicia. Quando você expressa sua verdade interior, não só se cura, mas também promove a manifestação em seus relacionamentos, tá vendo? E naqueles que são tocados por suas palavras e pensamentos. Esta carta é um convite para que sua voz ressoe. Tá vendo, gente, como isso tem... Eu tô usando o meu exemplo para vocês verem como bate as coisas, né? E tenho certeza que para muitas pessoas, né, que estão aqui ouvindo, vai bater também, só que de formas diferentes. Então você adapte. O que tá pedindo para você expressar, sabe? O que tem aqui, ó, pra você colocar para fora? Ó, esta carta é um convite para que sua voz ressoe, que suas palavras sejam absorvidas. Ao se comunicar livremente, sem amarras, você inspira outros a fazerem o mesmo. Torne-se fonte de inspiração que está destinado a ser neste mundo. Torne-se a fonte de inspiração que está destinado a ser nesse mundo. Tá vendo? Fonte de inspiração. Você é uma fonte de inspiração. Conselho: autenticidade é a chave para o sucesso. Não tenha medo de falar e mostrar sua personalidade. Gente, receba. Afirmação: compartilho com clareza meus pensamentos e sentimentos. Desejo que vocês façam o mesmo. Então é conselho, hein? E para fechar, vamos ver um conselho aqui pro divino. Divino, olha isso. Liderança, desapego. Meu amor, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Tem gente controlando a sua vida, tem gente manipulando. Tem gente que tá te segurando só porque é bom pra pessoa, pra situação. Pega as rédeas, ó, na hora de liderar a sua vida, fazer o que faz bem pra você, pelo amor de Deus, desapega. Desapega dessa nhaca aí. Pelo amor de Deus. Ó, flexibilidade. Caminhos. Tem caminhos aqui pra você muito melhores do que essa situação aí que está acorrentado. Ó, entra no fluxo da vida. Para de ficar se controlando, se contendo, tentando ficar numa caixinha apertada. Vamos ver, eu vou ler a liderança, tá? Esta carta nos convida a assumir as rédeas de nossa vida e liderar com coragem e determinação. É um lembrete poderoso da importância de tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade por nossas ações e escolhas. Viu? Independentemente dos desafios, este é o momento de nos erguermos como líderes de nossa própria jornada. Você viu, divino? É hora de confiar em sua capacidade, que está em nossa capacidade, né? De tomar decisões, porque até então você tem tomado umas decisões que não são tão boas, né? Então está na hora de tomar decisões melhores. E orientar nossos passos em direção aos nossos objetivos e aspirações. Persistência. Permita-se abraçar o papel de liderança, que pode ser no seu local de trabalho, na sua casa, até mesmo na sua vida pessoal. Eu falo, falta posicionamento, falta postura. Desde o outro jogo lá no Mostra Isso, né? Tem uma imaturidade muito grande, tem uma... no divino, assim, tem uma passividade muito grande, sabe? Uma falta de postura, de posicionamento, de liderança. Isso é masculinidade
É o masculino, não é frágil, o que eu queria dizer, o que eu quero dizer é ferido, sei lá, né? Porque o masculino curado falta liderança, postura. Aqui tem um divino masculino deixando alguém liderar ele, sendo passivo, sabe? Baixando a cabeça, obedecendo ordens. Sai disso. Ó, seja um exemplo inspirador para os outros. Quer inspirar, sei lá, seus filhos. Mostra que você é líder da sua vida, não que você é uma pessoa passiva. Mostrando a força e a resiliência, a determinação necessária para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Conselho: use sua influência para criar um impacto positivo onde quer que você esteja. Seja um exemplo de força e confiança. Quer ser um exemplo para as pessoas que você ama, para as pessoas ao seu redor, no mundo, que seja. Seja um exemplo de força e confiança. Não fica nessa energia de banana. Sai dessa energia de banana. Afirmação: sou o dono do meu destino e criador da minha realidade. O que eu falei? Somos protagonistas da nossa vida, né? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões aqui de vídeos, temas, tá? Podem colocar aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal e para quem não é inscrito ainda. E até a próxima. Beijo!